Olá, amigos! Olá, amigas! Você já leu o livro Boi na Floresta? Você conhece um pouco da história dos bois bumbás? Hoje nós vamos conhecer. Sou a professora Terezinha Ruiz. Estamos começando o Pilhados no Saber. Com duas pessoas que estudaram muito sobre a história do boi bumbá. Então, nós estamos aqui hoje, Wagner, com quem? Nós estamos com o Leandro Tapajós e o Wilza, que justamente vem trazer várias novidades para a gente. Primeiro, só lembrar que nós estamos onde? No mês de junho. E, por incrível que pareça, o amazonense, ele não fala bom dia, boa tarde ou boa noite. A única expressão que eles fazem é o quê, gente? Você vai para Parintins? Você vai para Parintins? É incrível isso. E justamente é a temática que a gente vai trazer para falar um pouco sobre uma obra que, para mim, ela tem que ficar como base, até inclusive nas escolas do Amazonas, porque ela é riquíssima, é de uma grandiosidade ímpar. E só lembrar também que aqui a gente vai falar sobre toada, vai falar sobre os bumbás dos diversos municípios, cheio de curiosidade. Exatamente. Nós vamos falar com os autores do livro Bois na Floresta, Fé e Festa, dos terreiros aos grandes festivais. É verdade, é uma poesia, então, na verdade, né? É quando você olha, até o título do livro já é uma poesia. É sugestivo até demais. Então, eu quero apresentar para vocês Leandro Tapajós. Isso, que ele é jornalista, né? Ilza, né? Que são pessoas ligadas à cultura, ao jornalismo, pessoas que estudaram profundamente a história dos bois, com muita sensibilidade, e que vão trazer muita história diferente que vocês ainda não ouviram falar. Pode Inicialmente, eu só queria deixar bem claro que o Leandro, né, é jornalista, ele é produtor cultural também e artista, tá? A Wilza também é jornalista, é especialista na área também. E é incrível, a gente pensa assim, são tantas pautas que passam pela nossa vida, mas a pergunta assim que eu acho que todo mundo quer saber, como foi que surgiu essa parceria para transformar o tema Boi Bumbá em livro? Essa resposta tem que vir primeiro do Leandro, porque o livro ele é um produto de um projeto maior. E aí eu queria que o Leandro explicasse esse projeto maior, e aí eu posso explicar um pouquinho mais como é que foi feito. Perfeito. Como tudo na produção cultural, né, tudo vai se somando, né? Então as ideias vão se somando. Esse livro ele é um dos frutos de um projeto chamado Hoje Tem Festa de Boi, né, que foi um projeto idealizado pelo Marcelo Ramos, que é fotógrafo, é designer, é produtor cultural também, um parceiro de vários projetos comigo também, que também, assim como eu, anda muito pelo interior e conhece essa realidade, já teve experiências ali por conta de trabalho, né? E então ele veio com essa ideia, Leandro, vamos fazer alguma coisa nesse sentido de mapear os bois, tal, e a gente conseguiu desenhar esse projeto. Ele resultou em uma pesquisa, na verdade, né? E também em um site. Esse site ficou no ar por 4 anos. Ele teve fomento da Lei Aldir Blanc, né? E um dos frutos desse projeto foi esse livro, né? Que aí a Wilza se somou a esse projeto. A gente tinha uma equipe de pesquisa, vou até citar os nomes aqui para não esquecer ninguém. Claro. Tá? A gente... Então, a ideia nasceu do Marcelo, ele dirigiu todo o projeto, Hoje Tem Festa de Boi, né? E... Também sugestivo esse nome, Onde Tem Festa de Boi. Onde Tem Festa de Boi. E aí, somou comigo, a gente juntou com o Denilson Saturnino e com a Joyce Simas, né? São mestres e uma mestre e doutora, e eles fizeram a coordenação da pesquisa mesmo, de a gente buscar embasamento para o que a gente ia abordar, né, de um modo bem amplo. Né? Então eram mais de 300 trabalhos e catalogado, coisa audiovisual, né, também. E aí a gente foi para a parte jornalística, vamos para o livro, né? Eu e a Wilza nos juntamos para fazer esse livro, mas a gente queria dar uma cara realmente de livro-reportagem, né? Então, a gente chamou outros jornalistas também, que é a Camila Henriques, a Laina Feitosa e o Marcos Dantas. Então, a gente montou essa equipe para trabalhar, né? Apresentação do livro de vocês. E a foto é do Ricardo Oliveira, muito interessante ela, né? Muito bonita e representativa, colocar né? As crianças aqui perto, porque
Se você começa a participar dessas danças, você já olha que as crianças têm todo aquele gingado, todo aquele jeito. Então, não é só os adultos que gostam. Já começa pelas crianças. É aquela verdadeira brincadeira de quintal, né? Que a gente percebe que, para quem não vive de perto, por exemplo, o boi-bumbá, é o passo inicial do processo daquela criança que está em Parintins ou que está em outros municípios, esse aconchego, esse brincar de roda ao redor do boi. E que resgata... o brincar de boi, exatamente. Isso, que é o brincar de boi. Ou seja, é interessante que a obra ela faz um resgate de todo esse processo, de toda uma história, que muitas das vezes a gente só consegue repassar isso através de jornalismo, de alguma matéria jornalística, de alguma entrevista, e que vocês conseguiram compilar de uma forma assim, tão precisa, porque na medida que você vai lendo, eu não sei se é um texto jornalístico ou meio que poético, porque na verdade você vai meio que se encantando com a cada página que você vira, parece aqueles capítulos de série, né? E eu quero saber o que está acontecendo no próximo, porque são histórias que vão sendo contadas e recontadas de uma maneira que aí a gente muito pode boa. Falar um pouquinho desse gênero, que é o livro-reportagem, né? Uhum. Eu sempre fui apaixonada por livro-reportagem, acho que todo jornalista gostaria de escrever um livro-reportagem. Por quê? Porque ele pode se aprofundar em determinado tema que no dia a dia, no jornalismo, você não consegue, né? E no livro-reportagem você pode brincar com o texto literário e com a reportagem, né? Então, você, obrigatoriamente, você tem que ir atrás das fontes, você tem que pesquisar, e você pode também usar uma linguagem mais literária, talvez seja por isso que você tenha sentido isso, porque esse era o objetivo mesmo, né? E aí, quando o Leandro me chamou justamente para fazer um livro-reportagem, eu fiquei encantada. Primeiro, eu já conhecia o Leandro, né, como ele falou, né? Já foi meu aluno, trabalhamos juntos, ele foi meu coordenador de eventos, numa época em que a gente... aqui que tem uma professora e um aluno. Exatamente. E hoje, jornalistas, colegas comunicadores, colegas de trabalho. Isso é muito interessante, E a gente né? trabalhou junto numa universidade que patrocinava os bois, né? E aí, assim, eu via muita paixão do Leandro, né? Com essa festividade, não só com Garantido, vamos combinar, né, Leandro? Mas, assim, com a festa em si... Os dois. Não é? Tem que ser os dois. Garanchoso. Isso. E aí, quando ele me chamou, eu disse assim, tem paixão nisso, né? E se tem paixão, a gente consegue fazer uma coisa bonita. E aí, assim, posso falar assim já um pouco mais do fazer do livro-reportagem? Eu ia perguntar isso. O que levou vocês dois se juntarem para escrever um livro sobre o boi, né? Uhum. Parece que não tem muita coisa para falar, mas quando você se aprofunda, tem uma história interessante. Tem essa paixão, tem a memória afetiva que você acabou de ver das crianças, tem uma série de questões. Mas o que é importante também lembrar é que esse livro foi de 2000, foi feito, né, produzido, 2021. E esse contexto ele é importante porque, se vocês se recordam, foi a segunda onda da pandemia da Covid. E aí foi uma adaptação para todo mundo, né? Para a vida de todo mundo. E para o jornalismo também. Novos olhares, né? Você imagina eu ter um livro-reportagem que eu preciso ir a campo, preciso entrevistar as pessoas, mas nós estávamos confinados. Ficar em casa. Como que a gente iria fazer isso? É óbvio que o jornalismo se adaptou naquele momento. Hoje em dia você consegue ver, inclusive nas grandes TVs ainda, a teleconferência, reportagens feitas dessa maneira, que já foi um fruto. Uma nova maneira, exatamente, né? Que acabou sendo mais rápida também. Ruim por um lado, mas trouxe grandes avanços. E a gente se adaptou também nesse processo, né? Como é que a gente vai detalhe também, né? A gente tinha a obrigatoriedade de cumprir naquele período, porque tinha o fomento de uma lei de incentivo, então a gente tinha um prazo a cumprir, né? Então, que até se extrapolou um pouquinho por conta da pandemia. Então foi bem complicado, assim, nesse contexto, né? Mas até desafio, a pandemia está dentro do livro, porque fala do impacto da pandemia nos bois, né? Então, a listagem aqui dos assuntos está bem grande, dos recortes. Só para vocês terem uma ideia. Vocês estão falando, tem uma imagem que eu acho assim, muito marcante, quando, se eu não me engano, são os dançarinos do Garantido, que eles estão todos de máscara, que foi na época que mesmo durante aquele período ainda tinha a questão do usar a máscara, do distanciamento social, ou seja, é isso que eu falo. A questão da cultura e a educação estão intimamente tão ligados que você percebe que mesmo dentro da manifestação folclórica, a manifestação cultural estava ali um processo, inclusive, de ensinar, olha, a gente tem que estar
uma certa distância, a gente tem que estar dançando com máscara. E isso é muito interessante, que eu vi numa das páginas do livro, inclusive. É exatamente isso. E esse contexto, então, ele é importante porque todas as entrevistas, e aí foram artistas, músicos, pesquisadores também, sociólogos, Wilson Nogueira, que é um pós-doutor, escreveu o prefácio do livro para a gente. Então, todos eles foram basicamente com teleconferência, e-mail, WhatsApp, o que pudesse ser virtual, a gente queria era o conteúdo, né, que esse era o importante. Então, assim, para vocês entenderem, foi feito dessa maneira e assim que a gente conseguiu, de alguma maneira, contar essa história. Você que tem uma longa trajetória em comunicação, marketing, jornalismo, ilustração, sua carreira é brilhante. O que conectou mais vocês nesse período? Porque sabe que a dificuldade é grande, né? Era saber a história ou chegar perto do que estava acontecendo, como é que estava acontecendo essas festividades, o que mais conectou vocês e influenciou essa linguagem do Boi Bumbá? Porque ela tem a maioria tem uma linguagem específica, né? Eu acho que vocês poderiam falar um pouco também como é que foi essa conexão com vocês. Eu acho que tem essas duas coisas, né? A gente saber o que estava acontecendo, tinha também esse suspense de a gente saber que a gente queria entrevistar, por exemplo, pessoas que naquele momento estavam com Covid, não iam poder dar entrevista. E a gente, inclusive, perdeu, né? Zezinho Correia nesse período. Sim. Perdeu Clínger Araújo nesse período, né? Então, diversos artistas, tanto essa história a gente não conseguiu resgatar. A gente, né? E por isso tem aqui, também um trabalho... Essa imagem, para mim, ela é tão marcante da dançarina com uma máscara, porque mostra a questão do que a gente estava passando na época, né? E o que vocês passaram, inclusive, para escrever o livro. É bem... E tem uma outra observação que, com relação... Assim, o livro ele tem vários recortes. A ideia é a gente trazer a temática dos bois, né? Com vários recortes ali da realidade. Mas a base também era fazer um mapeamento, né? E esse mapeamento que é o que a gente consegue quantificar, né? Então, era assim, quantificar e dar quais são os tipos realmente de bois. Então, são mais de 120 bois que a gente conseguiu catalogar em mais de 20 estados, em 20 cidades, 20 municípios do Amazonas. E os tipos também, a gente conseguiu, né, levantar ali junto, que o IFAM também faz. Leandro, eu queria só te pedir um favor. Repita, porque muitas pessoas não sabem que são mais... Para mim isso é um dado tão marcante. As pessoas só acham que é caprichoso e garantido, né? Até Parintins tem mais de 10 bois bumbás, não é só o caprichoso e o garantido. O Amazonas tem mais de 120 bois bumbás em mais de 20 municípios. E isso foi o que a gente conseguiu catalogar nesse período de pandemia, usando uma metodologia em que a gente fez um levantamento, claro, bibliográfico e audiovisual, mas a gente precisava também de fontes seguras. Sim. E essas fontes foram as secretarias de cultura, que a gente oficialmente procurou, né? Então, teve uma dificuldade ainda de resposta, tal. Esse número ele pode ser maior, né? Então, a gente realmente, até um projeto futuro, a gente está seguindo com outras edições. Dentro dessa perspectiva, o que mais te marcou nessa jornada de pesquisa, assim, que tu possa considerar? Isso foi muito, digamos assim, foi uma dificuldade muito maior, mas, por um outro lado, eu consegui um resultado bastante significativo. Olha, eu acho que, assim, o produto como um todo, ele inteiro, né, ele é significativo. Então, assim, eu não consigo destacar uma coisa exatamente, né? Mas, assim, eu acho que e até o contexto, é legal a gente se desafiar, né, e consegue juntar isso. Mas uma coisa que eu acho bem bacana desse formato do livro, porque, assim, até no prefácio o Wilson colocou que a gente conseguiu... tem uma didática, mas não é uma coisa acadêmica. Que até que você falou isso que eu comentei, que realmente... porque na verdade, na medida que tu vai lendo, é como se você tivesse... vou citar o stream Netflix, que quando você pega uma série, aí vai aparecendo os capítulos, tu já quer assistir o próximo, segue o outro e vai o outro. É a mesma coisa. Vocês, didaticamente, vocês conseguiram organizar o livro de tal forma em que a linguagem é uma linguagem que passa a ser, digamos assim, democrática, porque quem lê
lê, observa, continua lendo e parece que vai montando um cenário. Aí você vira a página, o que vai passar? E a gente Qual é o próximo capítulo? Comunicar para quem é do Amazonas e para quem não conhece nada do que é o boi-bumbá, o folclore, e nem a própria Amazônia. Então, essa é a ideia. Transmitir esse sentimento? Porque a gente sim, né? A gente teve essa preocupação de cada coisa dar uma explicação, né? Porque o que para a gente é comum, né? Cunhamporanga, a gente entende, para eles não. Então a gente teve essa preocupação de explicar. Mas uma coisa que eu queria pontuar também, que eu achei muito bacana nesse livro e na pesquisa que o Leandro também fez, é que ele sistematizou as pesquisas, mestrado, doutorado, monografia. Legal. Então, se você quer fazer uma pesquisa, porque ainda nunca termina esse tema, né? Uhum. Se você quiser fazer, vai com esse levantamento que ele fez, das pesquisas que já foram realizadas, que é fantástico. Então, assim, tem duas coisas já. Descobrir, fazer um mapeamento de todas essas manifestações folclóricas no interior, né? Não só em Manaus, mas no interior do nosso estado. Então, isso aí, para mim, já significa muito, do ponto de vista histórico. A gente vê tanta pesquisa interessante de mestrado e doutorado, muitas vezes não são seguidas, não são olhadas com o trabalho que deu para você executar. A gente, inclusive, utilizou algumas também como dado bibliográfico, né? Então, não foram só reportagens, a gente usou essas pesquisas também, mas queria só pontuar isso, porque eu achei que acho que é um legado válido, muito importante. Mas uma coisa que eu acho legal e marcante é justamente esse casamento, né, da pesquisa, da academia, com essa visão jornalística e esse trazer uma linguagem que a gente consiga ali levar de modo mais... Uma linguagem democrática, que seja jornalístico, mas que também tenha uma poesia. Poesia. Além dessa pesquisa que vocês aproveitaram, de todo esse trabalho que vocês conseguiram fazer, vocês foram a algum município, olhar a gente já tinha muito andamento, assim, muito histórico de trabalhos, né, sendo feitos, né, já fui jurado também em festivais, já tinha essa experiência, né? Minha família por parte de mãe é de Parintins, então já está no sangue desde pequeno, né, então assim, eu sou uma das ovelhas vermelhas da minha família, são poucos que têm uma maioria caprichosa. Eu quero entrar nesse mérito, vou apanhar aqui. Então, assim, a gente já teve a oportunidade realmente de antes até do livro, de ter esse contato mesmo direto. A gente trabalhou, como a Luísa falou, na questão do próprio marketing ligado ao folclore, ao patrocínio do folclore. Então, assim, a gente viveu situações diferentes. Eu trabalhei com jornal, com site, com revista, já carreguei um monte de revista lá no Bumbódromo de Parintins para distribuir anos e anos atrás. Então, assim, já dancei, né? E os jornalistas também fizeram cobertura, né? Sim, todo mundo estava envolvido de alguma maneira, sempre com essas manifestações. Né? Muito bom. Dentro da obra, o que eu achei interessante é que vocês deixam bem claro que no livro que os bois eles vão muito além do que é garantido, do que é caprichoso, mas que eles são subclassificados, né? Como boi, vocês falaram, os bois urbanos, os bois comunitários, mirins, e é interessante, queria que vocês falassem um pouco dessa classificação que vocês encontraram, que eu achei assim, numa dinâmica bem legal, porque imagina, se nós, que somos amazônidas, temos uma percepção única de que o boi está relacionado à dualidade entre a cor do boi garantido e o boi caprichoso, imagina para quem é de fora, entendeu? Você ter essa perspectiva bem maior do que os bois não são só eles, mas é essa infinidade que a gente está percebendo. Tem uma classificação que ela é meio que básica ali, que até o IFAM também utiliza, tal, que é o bois mirins, boi de arena, que é o caprichoso garantido, boi de terreiro, boi de rua e boi LGBT. Então, assim, basicamente são essas, assim, né? Mas que a gente consegue até... Podemos repetir, boi... Tem boi de arena. Boi de arena. De terreiro, né, até o nome do livro é bem grande, né? Então, o boi começou num terreiro no quintal, né? E seguiu até um festival grande. Então, o terreiro, as brincadeiras. De rua, LGBT, mirim, de arena. Então, assim, existem tipos variados, né? Não é só o espetáculo. Fazer aqui uma lembrança que veio agora em mim. Talvez vocês são bem mais jovens que eu. A gente tinha um festival folclórico de Manaus, lá na praça... Terreira Aranha não. Ali na instalação. Lá tinha os boizinhos, sabia? Então ali seria o quê? Porque ficava o festival folclórico, né? Acho que seria. Ou boi urbano, né? Ou urbano. Boi urbano. No meu... Era o corre-campo. É isso que eu dizer, no pós-fácil, até eu menciono a minha mãe.
Minha mãe era apaixonada pelo corre-campo. Né? E ela dizia que eles iam nas casas, né, das pessoas, que é o de terreiro, né, o de rua, e tinha inclusive brigas homéricas entre eles. E uma disputa ferrenha, né? Era muito forte isso, de né? Que bairro era o boi corre-campo? Que agora eu não lembro, agora mas ele era específico. Eu acho que era Aparecida, se eu não me engano. Parece-me que sim. São culturas bem antigas, mas que hoje a gente ainda vê essa ligação com o boi de Parintins, né? Sim. E com outros municípios que também têm essa festa tradicional. E aí o que eu ia comentar, que é isso justamente a pergunta dele, é que a minha mãe faz essa crítica, entendeu? Não, na minha época era corre-campo, agora vocês só querem falar de caprichoso e garantido. E, na verdade, tem em várias outras cidades pessoas, como a minha mãe, reclamando a mesma coisa. Né? Ok, tem caprichoso e garantido, legal, mas tem aqui a nossa também, né? E isso é importante. Isso era mais antigo do que o garantido e caprichoso, sim, né? Sim. Tem até uma discussão em relação a isso. Eu posso até fazer uma... Vamos lá, se a gente consegue falar mais de 10 bois agora... Temos Garanhão, Corre-Campo, Tira-Prosa, Malhadinho. Mas aqui em Manaus? Não, diversos. Para ver se a gente... Tá. Corajoso. Tem a lista aqui. Boi Levar. Boi Levar. Cola, peixe, a nossa Boiola. Boiola, grelhação, que eu vi que existe também, que é um dos últimos. O Boi Galante... Tem boi garantido em Itacoatiara, tem boi caprichoso em Itacoatiara, tem... Eu vi hoje no reportagem touro branco, touro negro, o boi do Bolevar, que é todo azul, em então, para vocês verem a infinidade, né, que existe, muito... Você viu que vai ter agora, né? Aí, nesse eu acho legal a gente falar assim, brilhante. O que a gente buscou, né, assim, de caminho, né? Então, a gente tem um mapeamento e a gente teve que trazer para Parintins boa parte da temática do livro, porque realmente é a nossa vitrine, é o que está ali, né? Mas a gente precisava fazer recortes, né? Então, assim, a gente começou o livro meio que tratando com uma semiótica, o que significa cada coisa, meio que ele trazendo uma ideia geral. Aí veio o mapeamento, depois a gente trouxe que eu acredito ser um diferencial muito grande que a gente tem no boi aqui, que é a torcida, né? Falar da torcida como um diferencial. Não podemos deixar de né? fora. A torcida que fala toda essa emoção. Aí, né? outra coisa importante que a gente abordou no livro foi a questão da mídia e do boi, que foi fundamental para Parintins ser o que é hoje, né? O próprio Carrapicho, o Zezinho, a gente foi abordou, um marco, né? No livro também. É para internacionalizar o tema, Aí as questões da acho que não tem como não falar também de boi sem citar Zezinho Correia, o Canto da Mata, o Arlindo Júnior, o Davi Assayag, porque eles foram, né? Digamos assim, ferramentas fundamentais, pontos chaves em determinados momentos da história do boi. Já que você está falando disso, mas você vai continuar, que esse levantamento é interessante, a nossa equipe aqui também anotou que a Márcia Siqueira foi a primeira mulher a levantar toadas. Essa é oficialmente a levantadora primeira. E no livro a gente conta a história dela, ela conta sobre os bastidores, sim, como foi a primeira vez, o que aconteceu, tem umas histórias curiosas ali, né? Uma mulher, isso é um ponto, por exemplo, bonito o trabalho dela, né? Com relação ao boi, uma opinião pessoal minha, né? Eu acho que o boi ele ainda é um ambiente muito machista. Sim. Os bois no geral. Sim. Então, assim, quando a gente tocou no nome dela, eu acho que uma coisa que o boi poderia trabalhar e os bois como um todo poderiam pensar, né? E realmente abrir cada vez mais espaço e saber como abordar de uma forma mais contemporânea mesmo a questão da presença, não só da representatividade. Estou representando aqui, não, eu tenho ela presente atuante, né? Fazendo tipo, não que seja espaço, apenas uma figuração, mas que seja algo que aconteça de forma efetiva, né? Porque a gente sabe... Você tem mesmo mais levantadores masculinos do que... A própria galera em si, quando a mulher canta a toada, aliás, quando se canta a toada, a galera em si, seja de garantido ou caprichoso, ela espera aquela voz grave. Mas aí quando aparece a voz de uma mulher, a pessoa já olha assim, a mulher que está cantando.
sabe? Então existe muito isso, e a gente sabe que existem mulheres talentosas dentro do boi, como Márcia Siqueira e Anaíra, nós temos a Márcia Novo, e muitas outras assim que fazem a diferença mesmo. Vou exemplificar o que essa questão do papel da mulher, vamos dizer, no boi. Para você cantar, você precisa, mesmo o homem, ele vai, tipo, por exemplo, eu brinco de cantar. Tem música de boi que eu consigo cantar no tom do Davi. Tem música que eu não consigo. Sim. E para a voz feminina, a gente não vê uma adequação até numa hora que a banda está tocando, não muda o tom. Então, assim, são pequenas coisas que a gente tem que ajustar. Então, assim, isso é pertencimento, é realmente acolher. Dizer, olha, não, você faz parte. É difícil. Então, assim, eu acho que a gente vê pouca mulher cantando boi, porque realmente precisa adequar, precisa realmente ter essa preocupação, né? De até fazer toada para a voz feminina também. Sim, claro. Então a gente tem que evoluir nesse sentido. Quando você falou nos itens, né, que são referência hoje do nosso boi, nas alegorias. Porque existe esse sentimento que o Parintins fala muito. Hoje, os nossos criadores da arte do Parintins estão no Rio de Janeiro, fazendo carnaval, mas começou aqui. É uma tecnologia daqui, né? Que a gente até abordou como uma escultura em movimento, né? Se exportar artistas. Então tá no livro isso também. Ou seja, nós somos, é o que a gente fala, a cultura, neste caso, está como ferramenta educativa, porque daqui a gente está exportando um quantitativo de artista tão grande e não só para São Paulo, Rio de Janeiro, a gente já vê inclusive em outros festivais, entendeu? A gente está vendo para o Nordeste, para Florianópolis, a gente vê muito artista tá produzindo também material. Então, assim, que ferramenta educativa que é a nossa cultura, né? Se despontar de artista, que eu sempre digo que Parintins tem um artista a cada, sei lá, 20 centímetros. Lá é impressionante. Não é? Porque você vê a pessoa olha, você olha e diz assim, não, eu sei desenhar, eu sei grafitar, eu sei pintar, eu sei fazer escultura, eu sei fazer poesia, eu sei fazer toada, eu sei, meu Deus do céu, você sabe tudo. Uma das características do parintinense é essa lealdade à sua cultura. Eles gostam de mostrar o que eles sabem fazer. Eu digo até que é um pouco mais pro lado do paraense do que do amazonense, que nós, assim, abraçamos todo mundo, gostamos todo, mas não defendemos com aquela garra que os parintinenses defendem aquilo que eles sabem fazer. Orgulho, né? Parintinense tem orgulho de ser parintinense. Entrando um pouco na linha que o Leandro até comentou, eu queria saber com a Wilza, como mulher, como jornalista, como amazônida, assim, o que te emocionou e te impactou durante o registro dessas histórias? Porque devem ter sido várias, mas deve ter tido algo que você olhou e disse assim, meu Deus, é isso? Na verdade, eu vou meio que parafrasear o Leandro, né? Não tem como a gente escolher uma história. Tem várias histórias, né? E aí, realmente, eu lendo, e eu pude fazer a edição, né, dos textos e compartilhar com os jornalistas, cada história é uma riqueza que eu até não conhecia, várias situações, né, que a gente descobriu no livro. Então, não tenho como medir, essa é mais. Dessa tu saíste, agora eu quero saber qual é a principal curiosidade dentro de todo o aspecto que então, vocês tem várias curiosidades. Tem uma máxima, né, que diz assim, quem vê close não vê corre, né? E teve um episódio da Márcia Siqueira que eu achei muito engraçado, que eu não sabia que tinha acontecido. Em 2010, você sabe que a Daniela Mercury veio para cá. Eu estava lá, inclusive, na arena. A gente está falando de duas vozes femininas aí. E a gente queria Márcia Siqueira lá, né? Junto. Destaque. E aí ela estava ensaiando lá, decidiu ficar direto, e aí quando ela foi procurar as roupas dela, né, porque era toda uma preparação, não é uma roupa qualquer, sumiram. As roupas sumiram. E aí, óbvio, né? Ela disse, não vou apresentar, não vou. Agora, imagina, na hora, no dia, você dizer que não vai apresentar, né? E aí teve uma pessoa da diretoria que convenceu, né? A Márcia Siqueira, claro que ela era super importante naquele momento, sempre vai ser. E aí ela decidiu, fizeram uma improvisação, né, na roupa dela. Ela entrou belíssima, como sempre, né? E fez o show dela. Eu posso ressaltar, inclusive, gente, que eu estava nesse dia dentro da arena e eu estava no bastidor também junto com a Márcia Siqueira. Você viu esse corre? Vi. Assistiu de perto. Eu vi de perto.
Então foi um sufoco e uma tortura, como ela falou, né? Sim, porque imagina, ao mesmo tempo em que vocês sabem que existe todo um estudo para aquela noite, né? Então, o roteiro, ele contava justamente da participação dela, porque, inclusive, nessa época tinha a participação do pessoal do grupo folclórico de Santarém, de Alter do Chão, e que a toada que ela ia cantar, ela fazia parte de todo aquele cenário. Então, ou seja, se ela não participa, imagina, ficaria algo meio que... decepção não. Então foi bem complicado, mas a Márcia, ela é a profissional. A Márcia não precisa de roupa. Nada. Ela chega, começa a cantar, encanta. E é algo assim que eu sempre digo, e ela emociona, isso demais, que é o mais interessante, porque ela abre, assim, a primeira nota que ela dá, eu fico olhando e digo, meu Deus do céu, é algo encantador. Nós somos suspeitos porque nós somos fãs. Totalmente. Né? Aqui nós temos então 4 fãs da Márcia Siqueira. É verdade. Mas tem outros casos, tem um caso também que eu achei engraçado. Casos, aliás, eu ia dizer, tem outras cantoras e outras personagens nesse mundo da música aqui do nosso caso que merecem todo o nosso respeito. Com certeza. Bastante. E o outro caso que eu ia contar também, que eu achei engraçado, estou contando só os mais curiosos, você perguntou os mais curiosos, mas é justamente na época do boom, vamos dizer assim, do carrapicho, né? Então eles tiveram que ir para a Europa, e aí você sabe, né? A Europa é muito frio, eles se apresentavam com aquela pouca roupa, né? E descalços, né? E aí eles estavam um dos bailarinos contou pra gente, né? Eles estavam numa cidade que era muito frio, e aí eles tiveram que mudar toda a coreografia para ficar dando pulinhos, porque eles não conseguiam pisar no chão, que estava muito frio. Muito frio, Então, esse tiveram que mudar a roupa também? Não, nesse continuaram como eles estavam. Frio. O livro tem boas curiosidades. E tem um também da farinha, que eu não vou contar, para as pessoas ficarem curiosas. Não, Leandro, então eu quero que tu conte uma aí pra gente. Eu acho legal, assim, já saindo dessa questão mais de curiosidade, mas de abordagem, né? O que me tocou, que eu gostei bastante de uma dos assuntos, foi da questão mesmo da religiosidade, que fala dos sacacas, fala das encantarias daqui, né, e a ligação delas com o boi, né, traz uma pesquisa também de uma pesquisadora que foi entrevistada. Então, assim, esse foi um dos assuntos assim, que mais eu gostei, me deu vontade de me aprofundar até depois, né? Então, que realmente fala da questão mesmo que sai um pouco do folclore e entra na religiosidade, mas que é nossa, né? Assim, é uma coisa bem amazônica, né? Realmente, bem parentinense até. Ilza, a gente queria perguntar também que o livro aborda muito a questão da presença da mulher, da população LGBT que há no universo do boi. Como vocês trataram isso de uma forma muito respeitosa, inclusive? O que levou, assim, você tem a concepção de como é aceito isso dentro dessas danças folclóricas? Eu acho que a questão da mulher, eu acabei já citando a minha opinião, né? Já comecei com... Eu acho que a gente precisa realmente evoluir mesmo nesse sentido de ter paridade, né? Assim, de realmente, cada vez mais a gente vê as mulheres ocupando mais espaços dentro do folclore, né? Agora, com a questão do boi LGBT, é uma questão meio que também de natural, né? Assim, que você vê que vamos dizer assim, uma pessoa que é LGBT, que sonha ser com uma cunhaporanga, não vai ser no oficial, então vai ter que criar criou-se um outro contexto em que consegue ser um item, consegue dançar, consegue brincar também de boi, né? Dentro ali daquele outro contexto, né? Recentemente nós vimos a Isabelle e Garantido trazendo um grupo de atores, de atrizes, para conhecer de perto o nosso boi. Houve até um concurso de cunhã. Nesse trabalho de vocês falaram especificamente dessa divulgação que o boi, essa repercussão. A gente abordou, a gente partiu da história, né, ali foi uma coisa mais de começo, né, de como a mídia se relacionou com o boi nesse início, até porque como foi 2020 ali, a gente ainda não estava com a Isabelle, ainda estava... Isabelle ainda não tinha ido para o BBB. Mas existe já essa competição de divulgação, não existe? Teve um período que houve até uma certa dificuldade, porque uma televisão queria, mas a outra... porque aparentemente virou um produto, né? Então a gente tem questões comerciais envolvidas. Então, assim,
vai ter audiência, quem transmitir vai ter audiência, vai poder trabalhar comercialmente. Então, assim, existe um interesse existe a questão midiático. Da adaptação, inclusive, da marca, né, para Parintins. Interessante, mudanças de cores, mudanças, por exemplo, de layout. Então, eles acabam tendo que se adaptar para poder entrar nessa briga de marketing que é muito grande. Marcar né? presença. Um exemplo marcar presença. Coca-Cola, Brahma marcam presença mesmo, através dessa transformação que só acontece aqui no Amazonas. Hoje a gente tem um exemplo que eu acho que eu vi no livro também, as fotos lá da Coca-Cola, né, em azul, que isso para mim é algo que todo mundo, a pessoa quando chega aqui, eu não acredito, a Coca-Cola aqui desce com pra gente cor. É normal, né? Mas quem vem de fora se espanta. Pra gente é tão normal, aí você olha o Bradesco com outro layout, tu vê marcas como, por exemplo, o próprio Correio, sabe? Então, você acaba enxergando o quanto é significativo, assim, culturalmente, e a questão da própria identidade do festival. A gente começou o livro, né? Enorme, a gente começou o livro falando sobre esse poder simbólico mesmo, né? Essa questão dos signos mesmo. Então, a cor, ela é muito ela é um signo muito forte, né? Que faz até as marcas mundialmente conhecidas mudarem. Elas chegam aqui, não, aqui você tem que se adequar, né? Durante muito tempo, eu ajudei vários grupos folclóricos, fiz parte. Eu que consegui regularizar aquela escola de samba do São Jorge, Dragões do Império, fazia parte da diretoria. E eu conheci várias famílias que tinham as quadrilhas dos bois aqui de Manaus. Conheço, aliás. Desde pequenininho, eles levam seus filhos. E esses filhos vão crescendo e vão se transformando, vão passando de gerações em gerações. Então, vocês, nessa pesquisa, aquele menino que começou brincando de boi desde pequenininho, aquilo é uma escola para eles conseguiram aprender e se emocionar e ficar gostando de boi até grande. Então, acha que isso é realmente... Com certeza, eu não tenho dúvida, né? Que é o que a gente está falando da memória afetiva, da questão cultural, das questões identitárias. Voltando de novo à minha mãe, tem um episódio que ela lembra da irmã dela pequenininha, quando o boi foi no quintal, no terreiro, ela seguiu, foi embora com o boi. Então, isso na memória da minha mãe... Às vezes o boi também leva de vez, viu? Pois é. Então, isso na memória da minha mãe, isso tem um carinho imenso, né? Então, a memória afetiva é fundamental, né? Uma pessoa nunca esquece. E o papel social mesmo do boi, né? Assim, de unir pessoas, de mobilizar, famílias, de criar grupos. Eu conheço grupo de danças folclóricas que começou com uma pessoa e depois passou para o filho, para o neto e continua. As famílias vão se adaptando e vão continuando. Então, realmente, aquele boi mirim acaba sendo uma escola para que os outros vão se preparando para o futuro, né? Para as grandes competições. Isso mesmo. Você está falando da questão da divulgação, né? Como é que o boi se divulgou. Você está falando da Isabelle, né? Que Sim. Ela foi para o BBB e ali lá... você via que ela tinha paixão por aquilo, né? Que tem muito amazonense que nem quer dizer que gosta de boi ou de alguma coisa assim, e ela não. Então, assim, foi assim, uma surpresa, talvez, até para ela, o quanto que as pessoas aqui receberam. Ela falou, lá no Teatro Amazonas, o último dia do festival, né? As pessoas todas torcendo por ela, e aí, tanto que ela fez agora esse Festival da Cunhã, que é um pouquinho nos moldes do que a Tainara hoje faz no Maranhão, né? Sim. Que é a festa de São João, mas está tudo relacionado ali, né? E aí, a TV teve esse papel super importante nessa divulgação, né? Você tem ali vários momentos, você tem primeiro na década de 70, quando os bois lançam os CDs, e aí tem uma divulgação, uma distribuição das toadas, você começa a descobrir mais as toadas. Você tem um segundo momento, que eu fiz uma colinha aqui também, que é uma exposição nacional com uma reportagem do Fantástico, isso em 79. E aí as pessoas já começaram a ver o que é isso, né? Então, já tem a TV aí também forte nisso. E aí depois você tem a Band com a primeira transmissão disso, né? E aí realmente as pessoas começaram a perceber que é uma coisa bonita, que é uma coisa apaixonante e queriam conhecer mais, né? E aí você tem também, em 96, você tem o Zezinho Correia, que ele primeiro faz sucesso no exterior para depois voltar aqui. E foi o Gugu Liberato, né, que a gente conta no livro, que viu
uma apresentação dele na Europa e disse, não, eu quero você no meu programa. E aí levou ele para o programa e as pessoas começaram. Então, você imagina, foi primeiro para o exterior e aí depois foi o sucesso. No Brasil, ele começou a aparecer em outros programas, né, televisivos, e aí começaram a realmente a conhecer melhor e a querer saber o que era o Boi Bumbá. Então, a TV tem um papel também importante nisso, né, nessa divulgação maior. E aí, retomando, lembrando que a própria Isabelle também teve esse papel importante aí, por ela ter essa paixão, né, e demonstrar isso num programa. Foi uma ferramenta-chave, né, eu acho que para a atualidade. Inclusive, no ano que ela saiu e que teve o festival, eles estão chamando de alguma coisa como... Esqueci agora, como se fosse a peça-chave, foi ela para trazer um número maior de pessoas para cá. Foi um ano que realmente houve... o efeito Isabelle. Houve um investimento altíssimo, porque a gente esperava realmente que viesse um número maior. Isso já é assunto para o próximo, para a continuidade do livro, aí, que são 2. Eu ia até comentar. Quase no final, mas a gente quer ainda tratar de algumas situações aqui, como a religião e a fé, elas são muito presentes no livro, na história que vocês contaram. E qual é a percepção de vocês, a importância da espiritualidade dentro da vivência dos bois, dos barracões, aos terreiros, como vocês colocam, do terreiro às grandes festas, ou vice-versa? Eu acho bem bacana, assim, o folclore local nosso, ele já nasce, né, com uma referência aí realmente ligada à religião, né, com a promessa para o santo católico e tal. E com a dinâmica do folclore, né, que a gente tem aí, o folclore, ele é tradição e modernidade, ele é essa balança sempre, que era uma né? pergunta que eu quero fazer depois para vocês. Religioso e profano. E só que essa dinâmica, ela fez com que se decolonizasse, vamos dizer assim, cada vez mais o folclore. Então, hoje a gente tem toada falando de Exu e Pombagira, entendeu? Assim, a gente chega, vai migrando para outras coisas. A gente tem toada falando de encantaria, tem toada falando realmente de outros saberes, de ayahuasca, de jurema, de não sei o quê. Então, assim, só que eu acho que a gente precisa ter um certo tato, um certo cuidado, e no sentido assim de abordagem e de conceituação, né? Eu acho que os bois, eles têm que, sabe, não é que se faça algo errado nem nada, mas acho que tem que ser feito realmente, ser pensado, não é só para dizer que está ali ou que tem, que está abordando um assunto A ou B, né? Ser algo, deixar de ser figurativo e ser algo que aconteça de forma realmente real. Porque quando a gente entra nessa área da religiosidade, a gente está falando do sagrado, né? Sagrado para alguém, pode não ser sagrado para você, mas é sagrado para o outro, né? Mas assim, eu acho que nessa questão da dinâmica do boi, no passado, a gente tinha coisas que não eram muito legais, né? Que eram representações realmente. Hoje, a gente caminha cada vez mais dentro do folclore para ter realmente presença, não representação. Né? Isso estou falando do indígena, estou falando do negro. Você tinha pai Francisco e mãe Catirina, que eram pessoas brancas que se pintavam com tinta preta. Então, assim, né? Antigamente. Eu tenho amigos que são indígenas que, por exemplo, hoje até já gostam, tal, mas que antigamente olhavam para certos rituais e lendas que foram encenadas pelos bois e diziam, gente, isso não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver com a minha etnia, e é sobre uma lenda da minha etnia. Então, assim, esse cuidado, quando eu falo da questão da religiosidade, tem a ver com isso, esse cuidado de cada vez mais a gente ter realmente presença e realidade. Por exemplo, vai ter um pajé e uma cunhaporanga. Tem que ser alguém que realmente seja ou indígena ou descendente com fenótipo indígena. Não adianta ser uma fantasia, né? Então, o boi tem que ter essa preocupação e eu acho que ele caminha para isso cada vez mais. Né? Não se tá melhorando. Eu acho que a gente também vai muito além, a questão da pesquisa. Sim, entendeu? Porque de aprofundamento, conceituação mesmo. Tem que ter conceituação, tem que ter aprofundamento para não ser algo superficial e que foi o que tu falaste, uma figuração. Está ali para dizer que é empoderado, está ali para dizer que tem a mulher, para dizer que tem o indígena, entendeu? Eu acho que tem que ir muito além disso. Eu sempre digo assim, que dentro dessa perspectiva, assim como a Wilza falou há pouco, o processo comunicacional ele evoluiu bastante e ele deu um salto, eu acho, inclusive, de representatividade cultural do festival para o Brasil como um todo, até mesmo para o mundo, porque hoje a gente sabe que o festival ele é de renome internacional.
Mas, assim, houveram várias mudanças que foram significativas dentro do boi. Mas vocês acham que precisa alguma coisa além do que tu falaste em relação à representatividade efetiva? O que vocês acham, assim, que deve ser mudado, modificado, ou os passos ainda estão sendo muito lentos? Não, eu acredito que é assim, artisticamente falando, né, sempre vai haver melhorias e mudanças e na questão de tudo relacionado ali à música, à dança, ao visual e tal, isso não é questão, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que pensar uma coisa que eu acredito, né? Que Parintins é a vitrine, mas todos esses 120 e poucos outros bois, eles são outros bois, eles são outros movimentos culturais, eles representam e estão inseridos em outros recortes de realidade diferentes. Então, eu acredito que, assim, claro que Parintins influencia festas populares pelo Brasil todo até. Mas eu acho que cada grupo, cada lugar tinha que pensar melhor na sua realidade. Tipo, pode criar outros personagens, vai inserindo, não necessariamente nos mesmos moldes de Parintins, né? Eu acho que até para ser uma coisa mais orgânica, né? A gente vê ali e porque tem custo, né? Também, vou fazer uma festona de não, faz coisas mais simples. Eu fui para Iranduba, acho que foi. Aí eles têm um boi lá que estava guardado, tal, com as fantasias, só que assim, com aquela ideia de fazer, com todos os itens, não sei o que, eu digo, gente, vão brincar, pega o que tiver, sabe assim, então, essa... Porque quanto mais eles fazem o acontecimento, a festa, vai surgindo novas ideias. E vai se criando novos passos, novas músicas. Novas realidades. Tem que se incentivar mesmo que essa cultura se estenda para outros lugares, se crie coisas novas, porque qual é a expectativa, assim, para que a gente mantenha viva essa tradição? É que nunca deixe de acontecer os eventos, né? Em cada cidade ou em cada lugar onde tem, porque o boi hoje está no ápice, mas a gente sabe que se chegar a um limite, né? Então a gente tem que estar inovando e trazendo sempre coisas diferentes, coisas novas. Porque a questão do boi é uma questão parecida com o carnaval, né? Com o carnaval do Rio. Se a gente for entrar na história do carnaval do Rio, é uma coisa bem similar, que tinha um formato, foi virando, a mídia se inseriu, aí entra uma questão comercial, né? Então, assim... As madrinhas já são artistas, atrizes. Aí a gente tem que... o cuidado realmente, quando a gente fala de realmente ter presença, é isso, né? De os itens serem realmente ligados ao folclore, serem pessoas da comunidade. Então, assim, isso daí tem que se manter para que realmente o folclore continue, né? Sim. A gente está muito contente com a vinda de vocês aqui no nosso podcast. É isso que a gente pensou, pilhado não saber. Vocês estão pilhados nessa questão dos bois, estão sabendo de tudo. Ainda teria mais 1 hora aí de programa, mas a gente não consegue, porque realmente temos que outras gravações. Quero dizer para vocês que nós vamos fazer o lançamento, gostaríamos de contar com vocês, inclusive levando os livros, né, Wagner? Levando os livros lá para o pessoal conhecer, divulgar, porque é difícil fazer uma pesquisa dessa. E quem quiser ter acesso ao livro de vocês, como é que a gente faz? Tem um site, um endereço que é lidimoamazonica.com.br/produtos. Aí lá você consegue baixar o livro. Lidimo, de legítimo, né? lidimoamazônico.com.br/produtos. Aí lá tem o livro e também pode achar no Instagram, @guerreiro-tapajós. Lá nos destaques tem o link também para baixar o livro. A gente vai colocar então depois aqui para os nossos ouvintes. E quem quiser procurar vocês para conversar, para acessar um pouco mais dessas informações, pode te procurar tu tem Instagram, qual é o teu arroba? Ilza Freire. O Ilza Freire. @Ilza Freire. E @guerreiro. O meu pessoal é Leandro_Tapajós. Leandro Tapajós. Então, nós queremos agradecer a presença de vocês. A gente é que agradece. Para a gente foi muito bom conhecer, saber que vocês assim, aproveitaram tanta coisa que muitas vezes o aluno, a pessoa que está fazendo o curso não leva adiante, mas que vocês acompanharam tudo isso nesse livro que eu tenho certeza, vai agradar muitas pessoas, porque traz uma história que está no auge da juventude, das pessoas mais antigas, do resto do Brasil.
Eu tenho amigos fora daqui que todos os anos, quando chega nesse período, eles pedem para me mandar as músicas novas do boi. Gente de Niterói, gente de São Paulo. E realmente o boi emociona desde o primeiro momento. Quando começa, bate forte um tambor. Vai, não sabe dessa coisa. Gente, olha, muito obrigada mesmo. Queremos agradecer a presença. E já estamos ansiosos pela nova edição. Atualizada, entendeu? Com novos capítulos, que agora a gente está vivendo outras realidades, entendeu? E obrigado, Wilza, obrigado, Leandro. Foi uma conversa muito rica. Eu aprendi muito mais. Ler é uma coisa, mas escutar a história, ouvir um pouco de quem trabalhou ali de uma forma tão intensa quanto vocês trabalharam, vocês estão de parabéns, tá? E eu queria só chamar a atenção também, gente, que no próximo capítulo a gente vai falar sobre quebrar o silêncio, né, professora? Que é uma conversa importante sobre o abuso sexual infantil. Então, cada capítulo a gente vai trazer uma temática relacionada à educação, mas ao mesmo tempo com outros temas e outras abordagens linkadas, uma vez que a educação é um tema transversal e dá para a gente trabalhar de uma forma bastante... Então está disponível aí o microfone para que vocês façam... Nós aqui agradecemos, o Leandro vai falar também, mas falar desse livro é falar de registro histórico, é falar da nossa história, isso tem tudo a ver com conhecimento, com saber, né? Então a gente fica feliz, toda vez que alguém chama a gente para falar, parece que a gente volta de novo, né? A gente tem várias ideias já, olha, e se a gente fizer isso? Então, obrigada pelo convite, a oportunidade de a gente relembrar esse trabalho que foi tão prazeroso, desafiador para a gente também. Obrigada. Eu tenho um pensamento de que a gente precisa, né? O Brasil precisa ter realmente o norte, não só com a representatividade do norte, tem que ter presença do norte no Brasil, né? E esse livro é parte disso, que ele ajuda a gente a se entender também, né? Então, acho que faz parte de buscar a história, buscar o que a gente é, as nossas referências, enfim. Então, leiam. É sair da tristeza para a alegria, do desconhecido para o conhecido. E daqueles que não gostam de música vão começar a gostar depois que... Com certeza. É isso mesmo. Então, obrigado, gente. Wagner, como é o nosso mote? Você vai fazer sozinho hoje, tá? É que quem sabe mais... Não, é eu pilha. Que faço. Ok. É eu que faço. Vamos lá, Wagner. Quem sabe mais... Pilha. Nós estamos num podcast Pilhados no Saber, e se você quiser acessar nossas redes sociais, aponte sua câmera para o nosso QR Code e você vai ter acesso aos episódios. Um grande abraço e muito obrigado, gente. Tchau, tchau.